desceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer. Som. Boa noite, igreja. Boa noite, vocês que nos acompanham em seus lares, através das redes sociais. Que seja uma noite gostosa, uma noite de adoração ao nome daquele que é digno de todo louvor, de toda honra. Nosso coração está feliz porque podemos estar mais uma vez aqui juntos e reunidos, respeitando os protocolos que as autoridades assim nos pedem, com o distanciamento aí, os bancos separados, a aferição de temperatura, o álcool em gel na entrada. E isso é tão gostoso poder estar junto, porque a igreja é isso. Igreja é o ajuntamento daqueles que foram salvos pelo precioso sangue de Cristo Jesus na cruz. E queremos adorar o Senhor aqui, te convidar a adorar o Senhor na sua casa. Pedimos que de alguma maneira você se desplugue de qualquer outra coisa, tanto aqueles que estão aqui como que estão em casa, que separe esse momento para celebrar e honrar o nome desse Deus maravilhoso. Eu vou compartilhar com vocês um texto de Pedro, 1 Pedro capítulo 2, que diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamares as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não eram povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Aleluia para todos sempre, porque nós não éramos povo, e agora nós somos geração eleita. Agora nós somos propriedade exclusiva de Deus. Nós saímos das trevas para a luz. Então vamos adorar, vamos glorificar esse Deus que é de luz. E onde Deus habita, as trevas se vão embora, elas desaparecem. Então agora eu convido você, igreja, convido você também em casa, se você puder, fique em pé, vamos celebrar com toda alegria, com todo entusiasmo, porque nós somos raça eleita, nós somos sacerdócio real. Que o nome do nosso Senhor seja glorificado. Vamos celebrar o Senhor com todo o nosso coração. Única razão da minha adoração a Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confio em ti, fui ajudado, da salvação tem me alegrado.
coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, da salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Pode se sentar, igreja. Amém. Como é bom poder louvar e adorar esse Deus maravilhoso. Tem um texto que eu já li uma dezena de vezes, mas é um texto que eu quero ler de novo com vocês. É um texto que nos remete à adoração, nos remete à oração. O texto é aquele quando Salomão vai dedicar o templo ao Senhor. E quando a presença do Senhor invade aquele templo. E eu vou ler com você o versículo 14 de 2 Crônicas, que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse é um chamamento para mim e para você. Nós que nos declaramos como povo,
como nação santa, geração escolhida, se nós chamarmos pelo nome do Senhor, Ele vai nos ouvir. Mas nós temos que buscar a face dEle e nos afastar do pecado, nos afastar dos nossos maus caminhos, e Ele vai ouvir as nossas orações. Porque Isaías vai falar que algo separa nós de Deus, e são os pecados. E agora nós queremos ter um momento de entrega ao Senhor. Vamos entregar ao Senhor o nosso país, os nossos governantes. Vamos entregar ao Senhor aqueles que estão sofrendo de enfermidade. Vamos entregar ao Senhor aqueles que estão precisando de emprego. Vamos clamar ao Senhor. Vamos nos colocar diante do Pai. Eu convido você a fechar os seus olhos. E falar com esse Deus maravilhoso, pedindo a Ele que fale ao nosso coração, pedindo a Ele que Ele possa responder às nossas orações. Pai, nós lemos na Tua palavra a necessidade de recorrer à Tua presença, que sem o Senhor nós não somos nada, que sem o Senhor, Pai querido, estamos fadados ao acaso, estamos fadados, Senhor Deus, a tudo de ruim, Pai querido. E nós não queremos isso, nós não queremos viver ao acaso, queremos estar debaixo da Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Queremos estar debaixo do Teu controle, que é perfeito. Queremos estar debaixo, Senhor Deus, da Tua soberania, do Teu cuidado, do Teu carinho. Rogamos agora em favor de nossa igreja, que a Tua graça venha, Senhor Deus, a abundar de tal maneira que saiamos daqui, Senhor Deus, como um farol, como que as pessoas olhem aqui para a Vila Margarida e possam ver Jesus em nós e através de nós. Rogamos, Pai querido, sim, para a Tua igreja, que a Tua igreja seja atuante e militante pela causa do Evangelho. Que a gente possa propagar, Senhor Deus, essa graça que nos alcançou. Que a gente possa cuidar um do outro de tal maneira que as pessoas fiquem, Senhor Deus, curiosas a saber que cuidado é esse. E é o Teu cuidado para conosco. Mas agora nós pedimos em favor, Senhor Deus, daqueles que estão adoentados. Nós lembramos, Senhor Deus, da Dirley, que a Tua mão, Senhor Deus, esteja cuidando da Tua serva lá, onde ela está internada. Pedindo, Senhor Deus, também pelo seu irmão, que também foi infectado com esse mal. Que, Senhor Deus, os seus pulmões, Senhor Deus, possam ser restaurados. Teu fôlego de vida possa, Senhor Deus, invadir esses pulmões e tirar toda enfermidade. Rogo, Senhor Deus, em favor daqueles que perderam seus amigos. Consola, nós temos aqui entre nós servos Teus que perderam amigos, que perderam pessoas próximas, que o Teu conforto seja com eles. Sabemos que este buraco só o Senhor pode preencher, por isso preencha, Pai querido, com a Tua tranquilidade, com a Tua paz. Pedimos em favor desses que estão desempregados, num momento tão complicado da nossa nação, que possa, Senhor Deus, surgir empregos. Cuida dos que já estão trabalhando, que possam se manter nos seus empregos. Pedimos, Senhor Deus, em favor dos nossos irmãos da nossa igreja. Obrigado pela oportunidade de poder servir e de alguma maneira contribuir com a cesta do amor. Desperta, Senhor Deus, cada vez mais em nossa igreja esse coração voluntário, esse coração doador. Mas pedimos, Senhor Deus, que o Senhor abra portas de emprego. Pedimos, Senhor Deus, agora em favor dos governantes. Nós vemos, Senhor Deus, tanta corrupção, tanta mentira, tanto engano, tanta vaidade. E eles não ganham nada com isso, porque não é um ganho, é um saco furado, que entra dinheiro, mas não vai causar nenhum bem para eles. Que eles possam se dobrar ao Rei do Universo e possam agir com justiça, com equidade. Abençoa, Pai querido, esses que estão no poder. E agora nós lembramos dos nossos irmãos, crentes em Cristo Jesus, que galgaram posições de liderança. Usa eles como um farol. Não deixe eles se corromperem, mas que eles possam ser baluarte lá naquele meio tão sujo.
Porque nós sabemos que aonde aparece a luz, a escuridão vai embora. Por isso usa nossos irmãos lá, Pai querido. Obrigado, Pai, por podermos interceder pela nossa nação, pela nossa igreja. Eu peço, Pai, que o Senhor esteja trabalhando no coração de cada um agora que está orando conosco. Que o seu coração seja preenchido com a certeza de que o Senhor está no controle de tudo e o Senhor cuida de nós. Pai, obrigado por este momento de poder falar contigo. E assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos continuar celebrando, adorando ao Senhor? Vamos cantar com bastante alegria a esse Deus que é todo merecedor de honra, glória e louvor? Convido a igreja novamente a se colocar de pé. Nada melhor do que nós podemos entregar a nossa vida diante do Senhor. E esse louvor, ele fala disso, que tudo eu quero te entregar, Senhor, nas tuas mãos. E o que nós podemos ofertar ao Senhor, o que eu e você, igreja, nós podemos ofertar, é um coração sincero, um coração quebrantado, um coração contrito, o qual nós sabemos que o Senhor, ele não vai rejeitar. Deus, nós te louvamos, Senhor, porque é um privilégio, Deus, para a tua igreja, poder adorar ao Senhor, que é o único digno de louvor e adoração. Apesar de nós sermos falhos e imperfeitos, Senhor, tu és o nosso Deus santo, único, Senhor, que merece do louvor, que merece adoração, a entrega total das nossas vidas. Senhor, vai sondando o nosso coração essa noite, Deus. Nos ensina e nos ajuda a nos inclinarmos diante da tua presença, a sermos totalmente, Senhor, sensíveis ao Senhor, a entregar, Senhor, tudo que temos e confiar em ti. Cuida, Senhor, de cada lar, cada família, Senhor, nesta noite. Vai visitando aqueles que estão com o coração contrito, aqueles que estão tristes, aqueles que estão, Senhor, por algum motivo ansiosos, Deus. Derrama, Senhor, a tua paz. Essa paz, Deus, que excede todo e qualquer entendimento. Essa paz que só pode vir do Senhor Jesus. Amém. Entrega ao Senhor, igreja. Confie nele de todo o seu coração. Descanse no Senhor Jesus, porque Ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado do seu povo. Nós queremos te louvar, Senhor, e te adorar, porque Tu és o nosso Deus, e nós somos o Teu povo amado, Senhor. Te dou meu coração e tudo que há em mim, entrego meu viver por amor a ti, meu Rei. Meus sonhos indo a ti e meus direitos dou, orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E
Deixa aos pés da cruz por conhecer a Ti, Teu nome dar louvor, sentir Tua alegria e partilhando a Tua dor. O reino do Senhor é um reino que dura para todo sempre. Muitas coisas passarão, céus e terras passarão, mas a palavra do Senhor, ela vai permanecer até o fim. E ela se cumpre sobre a vida da igreja, ela se cumpre todos os dias. Por isso, creia no Senhor, creia nas suas promessas. E louve o Senhor, igreja, apenas louve o Senhor, exalte o Senhor. Eu te louvo porque Tu és um Deus eterno. E o Senhor é fiel. Nós não somos, como a palavra de Deus fala, que não há um justo sequer. Nós somos falhos, imperfeitos. Mas nós temos um Deus único e verdadeiro. E virá buscar a sua noiva, virá buscar a sua igreja. Por isso permaneça fiel no Senhor. Permaneça confiando no Senhor, buscando ao Senhor. Não desanime, igreja. Adore ao Senhor e louve ao Senhor. Diga: Senhor, eu te louvo, porque Tu sabe o que faz. Adore ao Senhor, igreja. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora, a Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora, a Tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, a boca se abre, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei.
povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Pra dizer Que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora, Senhor. A tua igreja te Nós exaltamos o adora. teu santo nome, Pai. Oh, Senhor. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. E teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. E teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Teu é o reino, Senhor, tu é a glória para sempre. Adora, Senhor, igreja. O poder, teu é o poder, Senhor. Nós te exaltamos, te louvamos, teu é o Rei. Tudo pertence a ti, toda a criação louve ao teu nome. Louve e exalta o teu santo nome, Senhor. Teu é o reino. E teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória. Nós te exaltamos, Senhor, para todo sempre. Nós exaltamos, engrandecendo o teu nome, Senhor. Oh, Senhor. A ti pertence a honra, a ti pertence toda a glória para todo sempre. Vamos aplaudir o nome santo do Senhor Jesus, igreja. Só tu és o nosso Deus, só o Senhor é Deus. E nós te louvamos e te exaltamos. Amém, igreja? Deus abençoe, pastor. Pode se sentar, igreja. Teu é o reino, teu é o poder, tua glória. E a tua igreja te adora, amém? E agora nós vamos poder adorar o Senhor com os nossos recursos financeiros. Você que trouxe a sua oferta, você que trouxe o seu dízimo, você que vai contribuir com a cesta do amor. Este é o momento de adorar com tudo que somos e com tudo que temos. Não por obrigação, mas por alegria, porque dele é o reino e o poder para todos sempre. Amém. Enquanto o Rafinha vai nos ajudar no louvor, é a oportunidade de você trazer aqui as suas ofertas, o seu dízimo e a sua oferta de amor.
te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que 1000 bênçãos. Teu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Meu anseio és tu, Jesus. 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 Glória a Deus. Paizinho, obrigado, Pai, porque podemos te adorar com os nossos recursos também, Pai. Obrigado. Obrigado porque podemos abençoar pessoas através das nossas vidas. Obrigado. Pai, que o Senhor possa gerar condições em cada um aqui de poder ter esse privilégio, essa alegria, de poder ser participantes ativamente com os recursos no teu reino. Mas obrigado por aqueles que ofertaram. E assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, vamos compartilhar. E eu vou quebrar hoje a sequência dos milagres de Jesus. Por quê? Hoje nós encerraríamos no 7º sinal. Aquele que Jesus Cristo, ele ressuscita Lázaro. Mas tem uma característica muito interessante neste sinal. E tem tudo a ver com o próximo mês. O mês de maio, no meio batista, é considerado o mês da família. E nós vamos estar utilizando o nosso tempo aqui no púlpito para pregar e falar sobre as famílias do Novo Testamento e do Antigo Testamento. Nós vamos falar sobre as famílias da Bíblia. E eu achei interessante a gente terminar a nossa série sobre os milagres de Jesus, conversando sobre essa família. A família que é formada por Marta, Maria e Lázaro. Então eu quero começar o mês de maio com o último sinal e a primeira família que nós vamos conversar no mês de maio, mês da família. Queremos já convidar vocês, nossa igreja aqui, convidar e convocar, saber que vocês vão estar intimados a terem participação ativa no culto, ou com leitura bíblica, com os devocionais, com a parte musical, né? Eu sempre fui frustrado nesse aspecto, gente. Todo mês da família, aí ia eu, Lorena, Lucas e Clara, e todos eles cantavam e eu só li o texto bíblico, né? Isso é triste. Mas eu entendo, né? É melhor só a leitura bíblica. Isso é para convidar a igreja, as famílias da igreja, a vir aqui à frente a participar. Mas hoje eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, a segunda parte do seu Evangelho, o livro de Atos. Atos capítulo 2. Causei uma estranheza agora, né? Atos capítulo 2, versículos 41 a 47. Atos 2, 41
a 47. Por que eu escolhi este texto? Porque hoje nós vamos falar sobre a igreja, sobre a função da igreja, esse organismo vivo. Desculpa, nada como uma esposa do seu lado para te ajudar, né? Agora nós vamos ter um momento com as crianças, né? Nas suas salas. Obrigado, Lau. Por causa desse distanciamento, as crianças não vão poder vir aqui à frente. Elas vão ter seu momento de oração lá na salinha direto já. O meu amigo está doido para vir tomar minha água, né? Deus abençoe nossas crianças, nossas professoras. Obrigado. Nós vamos falar então sobre igreja. Por quê? Esse organismo vivo, este corpo do Senhor Jesus Cristo. E a dinâmica de ser igreja. Por quê? Porque hoje nós vamos ter, tudo indica que estamos chegando ao número, nós vamos ter uma assembleia ao final do culto. A assembleia é essa que vai ser a formação da nova diretoria estatutária e dos ministérios de coinonia, de serviço da nossa igreja. E quando existem, né, essas comissões, essas eleições e tantas outras coisas, algumas dúvidas pairam sobre a cabeça da igreja. Eu não quero ser indicado para não ter responsabilidade. Olha, eu não quero ter um cargo para não assumir responsabilidade. Eu não quero isso, eu não quero aquilo. Ou então a outra vertente da situação é, olha, eu preciso de um cargo, eu preciso do meu nome, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Mas como isso se dá realmente na igreja? Qual a importância da igreja estar convivendo? E qual é a dinâmica da igreja? Igreja, lugar de vida. Igreja, lugar de pessoas que cuidam de pessoas. A igreja é um lugar cheio de gente pecador, que foi salvo, foi lavado, remido pelo sangue de Jesus Cristo. A igreja é um ajuntamento de pessoas que Cristo salvou, de pessoas limitadas, de pessoas com debilidades, com limitações. Se você for ver o panteão dos discípulos de Cristo Jesus, você não vai identificar nenhuma qualidade de um bom líder, quando Jesus nos chama. Jesus, ele se cerca de pessoas da qual eu e você provavelmente não convocaríamos para fazer parte da nossa diretoria, da nossa liderança. Jesus chamou pessoas comuns e capacitou cada uma dessas pessoas. Servir na igreja é entender que não é a minha habilidade, que não é a minha potencialidade, que não são os meus atributos. Servir na igreja é deixar Cristo usar as nossas vidas. E conforme Cristo vai nos usando, nós vamos sendo preenchidos. Nós vamos sendo instrumentos nas mãos de Deus. Nós somos apenas mordomos. E o que faz um mordomo? O mordomo, ele não é responsável de providenciar o alimento. O alimento, ele é providenciado pelo dono da casa, pelo proprietário. E tudo que era necessário foi providenciado por Deus. Tudo que é necessário para servir a igreja, Deus colocou na prateleira em Cristo Jesus. Eu e você precisamos somente pegar e fazer uso, e distribuir, e alimentar. Pensar em igreja, pensar em servir a igreja, é entender que a gente não precisa providenciar nada. A gente precisa apenas se colocar à disposição. E conforme a gente vai se colocando à disposição, Deus vai nos usando. Porque nós somos mordomos. Nós não somos os donos. Nós somos mordomos. Igreja, lugar de vida.
Atos 2, do 41 ao 47, diz assim: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. E todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas, e juntos participavam das refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus a todo tempo e contando com a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes ia acrescentando os que iam sendo salvos. Pai, obrigado pela tua palavra, que nos mostra o início da igreja. E aquilo que o Senhor planejou para nós hoje, em Vila Margarida, século 21, mais de 2.000 anos se passaram, e o Senhor continua cuidando e sendo o dono da igreja. Nos ajuda a ser bons mordomos e a cuidar e zelar dessa tua igreja. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. O livro de Atos, então, ele relata o crescimento significativo da comunidade cristã. E assim também como as suas demandas, as suas dificuldades. Porque onde há pessoas, há problemas. E ali diz o texto que houve um acréscimo de 3.000 pessoas. Pois um ajuntamento de pessoas também vem uma série de reivindicações. Onde há pessoas, há reivindicações. E a igreja não foge disso. E a igreja, ela quer ser coberta de maneira espiritual, de maneira social, de maneira emocional. Todos aqueles que fazem parte da igreja e se ajuntam para celebrar o Senhor, querem ser cuidados, de alguma maneira, de algum aspecto, seja ele espiritual, com ensino, com doutrina, com discipulado, seja ele emocional, cuidando quando está triste, visitando quando está no hospital, ou do social, dando condições de ter um alimento, amparando quando precisa. A igreja é formada de pessoas que precisam ser cuidadas. E quem é que vai cuidar dessas pessoas? Quem vai cuidar? De quem é essa responsabilidade? Essa responsabilidade é nossa, de todos nós. Não é de um grupo seleto que faz parte de uma diretoria. Não. Ela é de todo aquele que aceitou Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Todos nós somos responsáveis de cuidar um do outro. Porque a marca que caracteriza a igreja de Cristo é o cuidado, é o amor, é o zelo. Jesus Cristo, quando estava com os seus 12, ele disse assim: vocês serão reconhecidos como meus discípulos, se você amar um ao outro. E ele não faz aqui uma acepção de pessoas, ele não faz uma seleção de que você tem que amar somente a Pedro, que você tem que amar somente a Tiago, somente a Barnabé. Não, você tem que amar todos. A marca característica de um discípulo de Cristo é que nós amamos uns aos outros. Quando Paulo ele faz a lista e decorre sobre os dons, sobre as maneiras de ministrar na igreja, no capítulo 12 de 1 Coríntios, ele vai falar que é a diversidade de dons, mas é um que dá e outorga de acordo com a sua vontade, que é o Espírito Santo. E o interessante é que nessa igreja, essa igreja que era agraciada com diversos dons, era uma igreja dividida. Uma igreja que era para ser útil, era uma igreja facciosa. Era uma igreja de partidos. E quando a igreja é facciosa de partidos, Paulo fala: vocês são carnais. Vocês são crianças na fé.
vocês não cresceram, porque vocês foram chamados para cuidar. E eu falo isso porque logo depois dele relatar os dons, no capítulo 12, ele vai falar assim: eu vos mostro um modo sobreexcelente. E começa a discorrer sobre o amor, que o amor é paciente, bondoso, que o amor não suspeita mal, que o amor não deseja mal. E este texto do amor, que de maneira muito equivocada é pregado em casamentos, não é um amor conjugal, de um homem para uma mulher, não é o amor eros, de desejo, é o amor ágape, o amor de cuidado, o amor de entrega. Então ele fala e coloca lá, você pode ministrar, você pode fazer isso, mas se você não tiver amor, é como um símbolo que retine, é vazio, é oco. E ele vai mais além, quando ele diz assim, se você entregar a sua vida a ser queimado, sem amor, não vale de nada. Igreja é lugar de cuidar um do outro. Todos nós fomos chamados para cuidar um do outro. E a igreja, ela vem perdurando durante todo esse tempo, mesmo estando nós na igreja. O homem, desde o início da igreja, ele faz de tudo para destruir a igreja. Buscando vaidade, buscando contemplação, buscando envaidecer o seu ego. Mas Deus, ele é soberano e mantém a sua igreja. E ele vai ensinando que nós temos que estar aqui para cuidar um do outro. E sem amor é vazio. Fazer por obrigação não vale de nada. É oco. É vazio, não tem vida. Nós fomos chamados para cuidar um do outro. Eu e você fomos chamados para cuidar um do outro. E eu vou decorrer aqui algumas coisas que nos impedem, que nos atrapalham de cuidar um do outro. Coisas que nos atrapalham de cuidar um do outro. E a gente vai para Atos, de novo, capítulo 6. Há então uma briga, uma discussão entre as viúvas de Israel e as viúvas gregas. Por que eu não estou recebendo? Por que isso e aquilo? Porque a igreja cresceu. E quando a igreja cresce, há uma demanda maior de cobrança, de expectativas. E ali, então, há uma discussão, e há ali uma dificuldade, e elas vão para os apóstolos, para que os apóstolos cuidassem delas. E o que nos atrapalha de cuidar um do outro? Achar que essa obrigação é somente dos oficiais da igreja. Achar que a obrigação de cuidar da igreja, pessoas, que isso aqui não é igreja. Isso aqui é a sede da Igreja Batista em Vila Margarida. A igreja somos nós. É esse ajuntamento de pessoas que foram salvas por Cristo Jesus e se ajuntam quarta-feira, domingo de manhã e domingo à noite, na sede da Igreja Batista Vila Margarida. Nós vamos mudar essa concepção. Isso aqui não é igreja. Isso é a sede da igreja. Igreja somos nós. Pessoas com as suas demandas, com as suas expectativas, com as suas necessidades. E aí o que impede nos de cuidar um do outro? Achar que é a responsabilidade de um líder. Líder de ministério, do pastor, de um diácono, seja de quem for. Quando a gente acha que é a responsabilidade do outro, a gente para de cuidar. Devemos pensar que a responsabilidade também é nossa. Não ficar de braços cruzados esperando alguém tomar uma atitude. O pastor e os líderes da igreja não são o elo de ligação entre o homem e Deus.
Jesus é o elo de ligação entre o homem e Deus. E o texto que nós lemos em 1 Pedro fala que somos sacerdotes. Geração eleita, sacerdócio real. E um sacerdote, uma das atribuições dos sacerdotes era apresentar o indivíduo para Deus. Eu e você temos que apresentar os nossos irmãos para o Senhor. Eles diante de Deus e falar assim: Senhor, cuida do meu irmão. Me ajuda a cuidar dele. Orar por ele, interceder por ele. Ministrar a palavra de Deus na vida dele. Mas não. Muitas pessoas acham que é obrigação do líder. Não. O véu se rasgou. Temos livre acesso ao Pai. Todos nós somos responsáveis um pelo outro. Mas nós temos uma outra dificuldade que nos impede, nos atrapalha de cuidar um do outro. Nós vivemos em um momento pragmatista, em que fazemos o que dá certo. Nós vivemos uma situação imediatista que precisamos fazer de qualquer maneira. Nós vivemos muitas vezes no automático, no realizar tarefas. E isso, por consequência, nos ocupa demais. A gente está muito ocupado, a gente não pode parar para dar atenção, porque eu tenho uma reunião. A gente não pode parar para cuidar do outro, porque agora eu tenho algo mais importante a fazer. Vocês lembram de alguma cena como essa? Do encontro de Jesus com as duas irmãs? Enquanto Marta corria de um lugar para o outro e ainda cobrou Jesus: por que você deixa ela sentada aí aos teus pés, Jesus? Jesus fala: ela escolheu a melhor parte, e isso não lhe será tirado. Então, qual é a melhor parte que eu e você temos como igreja? Cuidar do outro. Eu e você fomos chamados para cuidar um do outro. Qual a última vez que você viu alguém triste? Alguém que não está vindo mais na igreja e procurou contato com ela? Qual a última vez que você viu alguém que está meio desanimado e falou assim: tamo junto? Qual foi a última vez? A gente tem mais facilidade em falar assim: ó, é um desviado, gadareno. A gente tem facilidade em fazer isso. Mas de cuidar, de estar junto, a gente tem dificuldade, porque a gente está muito ocupado, a gente está no imediatismo. Mas também temos uma outra coisa que nos atrapalha, e isso é um câncer no seio da igreja: religiosidade. Religiosidade é um câncer, porque eu lembro daquela situação em que eles pegaram uma mulher em adultério, deixaram o camarada embora, foram diante de Jesus e falaram assim: vamos apedrejar, porque eles queriam colocar Jesus em xeque. Mas Jesus é especial e falou assim: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Eles queriam se justificar, porque eles queriam prender Jesus em algum erro. Eles queriam justificar o erro deles, apontando o erro de outro. A religiosidade é isso: a gente aponta para o outro para esquecerem de nós. A gente aponta para o outro para esquecer o nosso erro. Porque era isso que os fariseus estavam fazendo. Eles queriam pegar Jesus no contrapé. E para isso, então, eles precisavam achar alguém errado. Mas quando eles acharam alguém errado e levaram para Jesus, eles não queriam a restauração. Este é o grande mal da religiosidade. Porque não está errado a gente identificar o erro do outro e querer o conserto. Isso é bíblico. A gente precisa levar o irmão a reconhecer o seu erro. Mas aqueles homens não queriam restauração. Aqueles homens queriam que aquela mulher fosse apedrejada. Ou que Jesus entrasse em uma contradição e Jesus fosse morto. A religiosidade não quer restauração. A religiosidade quer exaltação do próprio eu.
E isso nos atrapalha a cuidar um do outro. E o religioso, ele tem uma característica muito latente, que ele seleciona o que pode ou não pode ser tolerável. O religioso, ele tem essa característica. Ele vai dizer o que pode e o que não pode. Porque, como eu já disse, aquela mulher foi pega cometendo adultério. Mas uma mulher não comete adultério sozinha. Eles selecionaram o que era passível de correção e o que não era passível de correção. Eles deixaram o homem embora. Deixaram o homem embora. Isso daí a gente vai fazer vistas grossas. O religioso faz vistas grossas aquilo que lhe apraz. Aquilo que ele acha que vale a pena passar um pano, ele passa. O resto, ele desce a pedrada. E, para finalizar, aquilo que nos atrapalha a cuidar um do outro. A falta de perdão. O ranço, o rancor, o coração petrificado por alguma mágoa mal resolvida, por um perdão não entregue. Temos um exemplo clássico de Paulo e Barnabé. Primeira viagem, eles levaram consigo João Marcos. João Marcos, jovem, ele deve ter entrado em choque. E ele não foi. Ele deixou eles no meio do caminho. Não continuou as viagens. E na viagem seguinte, Barnabé queria levar João Marcos. E Paulo falou assim, esse daí eu não levo. Vacilão, deixou a gente na mão, não quero saber dele. Barnabé insistiu. E Paulo também. Até o ponto que eles discutiram. E se separaram. Se separaram. Paulo não foi capaz de liberar perdão. Um problema mal resolvido. Ele desprezou a fraqueza do outro. Ele não levou em consideração que João Marcos não estava tão preparado. E por causa disso, ele abriu mão de um relacionamento saudável que ele tinha com Barnabé. E com isso, sabe o que ele fez? Ele matou João Marcos no seu coração. A falta de perdão é quase sinônimo de você matar o outro no seu coração. Porque quando você não perdoa, você não quer nem ver pintado de ouro a pessoa na sua frente. É desejar a morte. É querer que o outro esteja morto. E isso nos atrapalha e nos impede de cuidar um do outro. E isso muitas vezes é resultado da gente não entender o perdão de Deus para as nossas vidas. É nos achar que nós somos bons, que Jesus, na verdade, não está fazendo nenhum favor em nos salvar. Porque quando a gente entende que fomos salvos pela graça, que nós merecíamos um inferno, que nós éramos pecadores, merecedores da ira, como nós lemos de manhã, e se não fosse a graça de Deus nos perdoar, se a gente não entende isso, a gente não consegue perdoar. Então preste atenção, se você tem dificuldade de perdão, é porque você teve dificuldade de entender o perdão de Deus na sua vida. E às vezes, você ainda nem experimentou esse perdão de Deus na sua vida. E isso serve como uma âncora que te prende, que te leva para baixo. A falta de perdão nos atrapalha a cuidar um do outro. Mas nós estamos falando da igreja. E a igreja é de Cristo Jesus. E eu falei que Cristo, Ele cuida da sua igreja. E qual é o exemplo bom que nós temos de cuidar um do outro? Olha só o que diz Atos 9, 26 em diante. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os seus discípulos. Estamos falando de Paulo. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé
tomando consigo, levou os apóstolos e contou-lhes como ele viu Cristo no caminho e como esse lhe falava. E de que como em Damasco ele pregou ousadamente o nome de Cristo Jesus. E estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando com ousadia o nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui nós vemos o exemplo maravilhoso de Barnabé. E Barnabé é muito significativo porque o seu nome, ele traz menção de consolo, de conforto, de estar ao lado. E eu e você temos que imitar a atitude de Barnabé. Entender que nós somos responsáveis. Vem cá, eu sou responsável. Ninguém quer Paulo, eu quero. Pega Paulo pela mão e fala assim: olha, eu vi Jesus transformar ele. Nós fomos chamados para termos atitudes como de Barnabé, de acolher, de cuidar. E isso nos faz sair da zona de conforto. A gente, como igreja, precisa sair da zona de conforto e entender que nós somos responsáveis um pelo outro, que nós precisamos dedicar tempo, que nós não podemos deixar a religiosidade tomar conta das nossas atitudes, que a gente não pode expor o outro, mas que a gente tem que cuidar e que a gente precisa cuidar, perdoar. E assim, vamos viver o que Cristo falou em João 13:35. Seremos conhecidos como seus discípulos, se amar uns aos outros. Que Cristo possa, Ele mesmo, testificar isso no meu coração, no seu coração, e entender que muito mais que ter cargo na igreja, nós somos chamados para cuidar um do outro. Mas que o ter cargo da igreja, sim, faz parte da nossa vida como igreja, faz parte da nossa vida como servos. Que Deus abençoe sua vida. Fecha teus olhos. Vamos orar. Pai, obrigado, Pai, porque fomos chamados para cuidar um do outro. Obrigado, Pai, porque nós não merecíamos, mas o Senhor foi gracioso conosco, nos perdoou. Por isso nos ajuda a perdoar também os nossos irmãos, quando nos fazem mal, quando nos entristecem, entendendo que muitas vezes os entristecemos também, os magoamos. Por isso, Pai, que Teu Santo Espírito haja com liberdade no nosso meio, que haja restauração, transformação, edificação, Pai. Queremos, Pai querido, entender que nós somos responsáveis um pelo outro. E que, Senhor Deus, isso vai requerer de nós sairmos da nossa zona de conforto e dedicar tempo. Dedicar, Senhor Deus, atenção, cuidado, carinho. Que a gente, Senhor Deus, venha entender que a gente não tem atitudes de religiosos, secos, duros, como sepulcros caiados, mortos por dentro. Não, Pai, não permita isso acontecer em nós, mas que a gente esteja pronto a restaurar, a cuidar. Nos ajuda a receber e a cuidar um do outro, como nós precisamos de Ti. E obrigado, Pai, obrigado pela Tua igreja, Igreja Batista em Vila Margarida. Obrigado pela oportunidade de Te servir aqui, Pai querido, como um pedacinho da Tua família. Reaviva os nossos corações para Te obedecer, para Te servir, para Te glorificar, Santo Deus, amado Pai. Abençoa, Pai querido, esses que nos veem em casa, que onde quer que eles sirvam com amor, entendendo que são chamados para cuidar. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meus queridos, Deus abençoe sua vida. Quarta-feira nós vamos ter o nosso culto aqui. Convidamos você a ter um momento de oração conosco aqui, de estudo da palavra, de dedicação ao Senhor. Próximo domingo vamos ter aqui nossa EBD presencial,
Vem estudar a Bíblia com a gente. A oportunidade de você trazer também seu alimento, abençoar famílias. O amor de Deus e Pai, a graça maravilhosa, doce, colorida de Jesus Cristo, a comunhão do Santo Espírito, seja conosco, Igreja Batista Vila Margarida, e com todo o teu povo reunido, até que Ele venha dos altos céus nos buscar, para morar para toda a eternidade, e louvando, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E a igreja diz amém? Amém. Coração silenciosa, vamos encerrar nosso culto. Deus abençoe, meus queridos, vocês que nos acompanham. A igreja que está aqui, logo depois do momento de louvor, nós vamos ver se temos já a quantidade das pessoas para a assembleia, e vamos ter nossa assembleia. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu lar. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos ia redimir por teu sangue, vivendo o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, tua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor, e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos um preço por sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo unidos iremos andar, e nos via redimido por seu sangue, vivendo o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, tua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor, e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos um preço por sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas limitem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo unidos iremos andar. Iremos andar, unidos iremos andar.